Experiência de viagem ao estilo de Nazarick. Parte 1. Pode-se dizer que não havia pontos de estrangulamento na grande floresta de Evacha, onde os elfos residem. Certamente havia lugares com monstros perigosos, pequenas nações de semi-humanos e labirintos impossíveis, mas não havia estruturas que pudessem ser chamadas de fortalezas ou barreiras físicas intransponíveis. No entanto, existia um lugar que poderia ser chamado de ponto de estrangulamento. Era o trabalho de uma única pessoa. O vice-capitão da escritura do Holocausto, Soen, tentou olhar para frente enquanto se escondia atrás das árvores espalhadas. Lá estava uma menina de cerca de 8 anos de idade que parecia ainda mais jovem do que sua idade sugeriria, como os elfos tendiam a fazer. Ela estava sentada em uma pequena cadeira em cima de uma pequena inclinação, segurando um arco grande demais para ela. Havia uma aljava ao lado da cadeira com algumas flechas saindo dela. Havia menos flechas naquela pequena aljava do que podiam ser contadas com as duas mãos, mas eles foram informados de antemão que as flechas nunca acabariam. Não havia dúvida de que era um item mágico. Ninguém estava por perto, exceto a garota. Foi isso que o assustou. Um herói poderia virar a maré da batalha sozinho. Você poderia dizer que um deles era igual a um exército de 10.000. Na verdade, essa garota na frente dele já havia tirado mais de 1.000 vidas do exército da teocracia. Um exército de 40.000 homens estava sendo preso por uma única garota sentada em uma cadeira. A estratégia recomendada em tais situações era contornar o obstáculo. Não era como se eles tivessem que romper a partir daqui. A grande floresta em si era uma barreira natural, mas não era impossível fazer um desvio. Dito isto, o oponente não era um exército, mas um único combatente. Era fácil notar os movimentos de um inimigo se eles estivessem em grande número, mas essa garota era mais do que apenas uma combatente excepcional. Como indivíduo, ela também seria mais móvel do que o exército deles. Uma vez que a perdessem de vista, seria difícil encontrá-la novamente. Se um inimigo capaz de lutar sozinho contra um exército fosse deixado por conta própria nas profundezas escuras da grande floresta, não havia necessidade de dizer que o moral da vanguarda cairia. Eles também poderiam tentar atrasá-la prendendo-a com uma pequena força enquanto deixavam a força maior avançar. Isso não era exatamente uma má ideia, exceto pelo fato de que era idiota dividir suas forças em uma terra hostil. Então, pode-se dizer que essa foi a melhor chance deles, enquanto o oponente foi implantado, embora seja duvidoso que sentar em uma cadeira possa ser considerado como implantação, assim. O alto escalão decidiu que ela deveria ser tratada enquanto eles soubessem de sua localização, mesmo que tivessem que sacrificar algumas de suas forças. Somente um herói pode enfrentar um herói, diz o aforismo. Nada seria resolvido enviando a ralé. Não havia heróis dentro do exército de invasão da teocracia desta vez, então coube às escrituras do Holocausto lidar com isso. Mas também não havia heróis nas escrituras do Holocausto. Costumava haver um, mas ele foi transferido para as escrituras negras. Na teocracia, qualquer um que entrasse no reino dos heróis seria movido para as escrituras negras. Infelizmente, Soen ainda não entrou nesse reino. Apesar disso, eles foram enviados para este campo de batalha porque se acreditava amplamente que as escrituras do Holocausto poderiam derrubar um herói quando trabalhavam em equipe. E isso é verdade. A escritura do Holocausto pode matar heróis. Mas havia uma grande diferença entre aqueles que acabaram de entrar no reino dos heróis e aqueles que eram quase outliers. Mesmo que eles pudessem vencer os primeiros, era impossível para eles triunfarem contra os segundos. Era por isso que Soen observava a garota com seriedade. Soldados comuns, soldados mais fortes, soldados de elite, heróis e forasteiros, Soen, que tinha visto seres de vários níveis, tinha conhecimento e inteligência suficientes para medir sua força com precisão e minimizar suas baixas o máximo possível. Embora não seja comparável à escritura negra, os membros selecionados para a escritura do Holocausto eram elites por direito próprio, mas você poderia dizer o mesmo para qualquer uma das 6 escrituras. Ele não queria que eles fossem mortos sem motivo. Dependendo da força dela, ele poderia ter que dar a ordem para sacrificar alguns soldados para segurá-la enquanto eles esperavam que as escrituras negras fossem despachadas da teocracia. Soen lentamente soltou uma respiração lenta e longa. Embora ele estivesse escondido atrás das árvores com invisibilidade e silêncio. Mas, silêncio, não era originalmente um feitiço arcano, mas esta versão foi desenvolvida para uso por conjuradores de magia. Ele ainda tinha que estar atento mesmo quando respirava. Ele queria enxugar o suor da testa, mas considerando que qualquer um de seus movimentos poderia levar à morte certa, ele optou por não fazê-lo. Soen pode ser um lançador talentoso, mas ele era apenas um pouco melhor do que a pessoa comum em furtividade sem usar magia. A garota elfa era provavelmente uma ranger ou uma arqueira. Se fosse o primeiro, era possível que ela sentisse Soen mesmo que ele estivesse sendo escondido por magia.
Ela pode não saber sua localização exata, mas ela poderia apenas usar um ataque de área de efeito, para perfurá-lo. O que foi confirmado que ela era capaz de fazer. Zoe não morreria de um único ataque, mesmo que o oponente fosse um herói, mas não estava confiante em escapar sem problemas se fosse ferido. Ainda mais do que seu medo da morte, Zoe estava com medo de morrer em vão sem trazer de volta as informações que ele coletou. Mas ela realmente era uma pirralha desagradável. Ela não tinha feito um único movimento desde que ele começou a observá-la. Sua expressão vidrada a faz parecer uma boneca. Mas, Zoe sabia que ela era um ser vivo, não uma boneca. Depois de um tempo desconhecido desde que ele começou sua observação, o alvo finalmente se moveu. O coração de Zoe se encolheu, preocupado se o alvo finalmente o encontraria. No entanto, o alvo não olhou para ele, mas isso não significava que ele poderia baixar a guarda. Para as pessoas que aprimoraram suas habilidades até seus limites, era brincadeira de criança fingir com os olhos. Na verdade, Zoe sabia que tal habilidade realmente existia. Com sua audição fortalecida por orelha de elefante, ele logo ouviu um grande grupo de pessoas se aproximando por trás. Eles provavelmente foram os que seu alvo notou. Ele tinha certeza de que eles eram seus pares, soldados da teocracia. Zoe de repente se sentiu culpado, porque sabia o motivo pelo qual eles foram enviados para cá. Ele não iria avisá-los, porque era isso que seu dever exigia. Ainda assim, ele não deixaria nada despercebido. Isso era tudo que ele podia fazer. A verdadeira força do alvo só poderia ser compreendida se eles a vissem lutar. Esses soldados foram os sacrifícios que o alto escalão enviou para esse propósito. Eles iriam sacrificar as vidas valiosas de seus companheiros. Zoe virou-se para olhar para trás, certificando-se de que não seria notado pelo alvo. Seus olhos, fortalecidos pela magia de segundo nível, olhos de falcão, avistaram uma flecha voando. A flecha solitária se curvou ao redor das árvores em seu caminho e, em seguida, se espalhou em várias flechas no ar, transformando-se em uma chuva de flechas que cobria uma grande área. A flecha provavelmente não visava nada específico. Mesmo que ela pudesse localizar seu alvo através do som, isso estava no meio da floresta. Era impossível atirar com precisão com todas as árvores ao redor. Mas algo como uma bola de fogo seria capaz de queimar além dessas obstruções. Ela estava apenas imitando, combinando a habilidade de tecer através das aberturas entre as árvores com a habilidade de multiplicar as flechas. Os ouvidos fortalecidos de Zoe captaram gritos de dor dos soldados. Parecia que ninguém ficou ileso. Chora. Eles ainda estão vivos. Os soldados andavam confusos, temendo as flechas que vinham além de sua visão. Como ninguém conseguiu descobrir a trajetória em que as flechas voaram, todos começaram a correr de um lado para outro. Não havia espírito de luta neles. Eles não estavam exatamente fazendo a coisa errada. Na verdade, pode-se dizer que eles estavam respondendo corretamente, espalhando-se aleatoriamente, o que permitiria que pelo menos alguns deles sobrevivessem. A garota disparou outra flecha. Ela costurou pelos espaços entre as árvores novamente e depois se multiplicou. Entre a chuva de flechas, os sons de gritos lamentáveis e vegetação rasteira pisoteada gradualmente pararam. Ele aprendeu uma coisa importante como resultado das mortes desses soldados. Ela não poderia matar um soldado comum em um único ataque. Claro, considerando a habilidade, arte marcial, que fez as flechas se multiplicarem, era lógico que cada flecha teria precisão e dano reduzidos. Dito isto, um herói poderia matar cada um desses soldados regulares com um único ataque. Só pode significar uma coisa: ela não é uma heroína. Aquela pirralha não entrou no reino dos heróis. Essa foi a conclusão de Zoe. Foi porque ele trabalhou duro para igualar seu rival, o terceiro assento das escrituras negras, terra, vento e fogo, que ele pôde ter certeza de sua conclusão. Ela era mais fraca que Zoe, mas isso não significava que eles poderiam ficar à vontade. Os estilos de luta de um lançador de magia e um arqueiro são fortes à sua maneira. Mesmo que ele fosse mais forte do que ela em geral, a batalha ainda poderia acontecer de qualquer maneira. Também era possível que ela estivesse escondendo sua verdadeira força depois de perceber que estava sob observação. Mas, Zoe, o observador em questão, poderia dizer com certeza que ela ainda não percebeu. Só restava uma coisa para eles fazerem: remova o obstáculo no caminho do avanço da teocracia. Ele ativou magia silenciosa, muro de proteção contra flechas. Ele não achava que isso fosse preparação suficiente, mas ela poderia notar algo suspeito e escapar. Se ele tentasse fazer mais a esta distância, ele só pode fortalecer sua determinação. Magia maximizada silenciosa, flecha mágica. Ele saiu do esconderijo atrás da árvore e ativou suas habilidades ao mesmo tempo. Ele também ativou o trunfo de uma vez por dia da classe Devoto Arcano que as escrituras do Holocausto exigia que seus membros adquirissem.
Ele o usou para acessar as metamágicas de fortalecimento de feitiços que ele ainda tinha que aprender. Naturalmente, ele escolheu magia trigêmea. Um total de 12 flechas mágicas voaram ao mesmo tempo. Não se podia escapar dessas flechas, mas infelizmente o dano de uma única flecha não era suficiente. Contanto que não haja muita diferença entre os pontos fortes do oponente e do lançador, seria difícil matá-los mesmo com maximizar magia. Mas, isso só era verdade se ele estivesse lutando sozinho. Todos os seus subordinados estavam observando os movimentos de Soin com veja invisibilidade. A expressão de seu alvo mudou em um instante. Talvez fosse porque ela estava surpresa com o ataque de Soin, ou talvez fosse porque ela viu mais de 100 flechas mágicas vindo para ela por trás de Soin. As escrituras do Holocausto foram encarregadas do trabalho de assassinato e contra-terrorismo que exigia que fossem flexíveis, de modo que suas equipes consistiam de pelo menos 4 membros, cada um com trabalhos diferentes. Isso era semelhante às táticas dos aventureiros no Reino e no Império. Como as guildas de aventureiros foram de fato criadas secretamente pela teocracia, você poderia até chamá-las de irmãos de armas. A tática desta vez contou com uma equipe composta por uma classe comum. Além disso, apenas aqueles que poderiam usar uma habilidade específica foram selecionados. O resultado final foi uma equipe de lançadores de magia que também poderia usar invisibilidade. Acertar. 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 Era como se asas de luz voassem pelo céu. O alvo caiu no chão e ficou imóvel com o rosto para baixo. Mesmo assim, apenas Soin se aproximou dela. Ele não achava que o alvo, que era um arqueiro, pudesse usá-lo, mas havia ilusões que podiam fazer alguém parecer morto. Ele não pode baixar a guarda ainda. Ele colocou o pé sob o corpo dela e a virou. Não havia uma única parte do corpo da criança que estivesse sem feridas por ser atingida por suas flechas mágicas. Soin deu uma olhada mais de perto em seu rosto. Não havia luz nos olhos que espreitavam sob suas pálpebras inchadas. Ela estava morta com certeza. De volta para você, sua pirralha de merda. Eles não escolheram flecha mágica apenas para que pudesse ser um ato de vingança simbólica. Pessoas como patrulheiros com sentidos aguçados às vezes podiam sentir e escapar de dano se fossem atacados com feitiços de área de efeito. Ataques mentais eram situacionalmente eficazes em causar dano fatal em um único golpe, mas havia uma alta probabilidade de que ele fosse anulado. Então, como ele tinha outros para apoiá-lo, ele optou por usar um método que garantisse acertar o oponente. Seja como for, ainda era o melhor feitiço que eles poderiam ter usado para se vingar dos soldados mortos por suas flechas. Soin franziu as sobrancelhas para o rosto da criança morta. Ele sentiu como se houvesse uma pitada de tranquilidade nisso. Talvez ele estivesse apenas enganado, mas se não estivesse, isso seria extremamente irritante. Este elfo matou quase 1000 de seus companheiros da teocracia, então ele queria que ela morresse em dolorosa agonia, lamentando suas ações no final. Soin se conteve antes que pudesse cuspir no cadáver dela. Ele tinha que tirar o equipamento dela primeiro. Ele planejava fazê-lo aqui, pois não havia inimigos por perto. Ele provavelmente se sentiria enojado se tivesse que tocar sua própria saliva no processo, então ele deveria cuspir depois de tirá-los dela. Primeiro, o arco. Foi a arma de um oponente que conseguiu parar o exército da teocracia sozinha. Deve ser algo bom. Minha nossa. Soin de repente ficou rígido ao ouvir a voz indiferente de um homem. Embora ele devesse ter respondido imediatamente, a rapidez o chocou até parar. Virando-se para olhar a fonte da voz, Soin encontrou um único elfo. Não deveria haver ninguém aqui, não havia erro quanto a isso. Não deve haver elfos além do alvo presente. Ele até teve o cuidado de usar ver invisibilidade enquanto se aproximava do alvo. Humano, você sabia que lutar com os fortes, com a vida em jogo, é o caminho mais rápido para se tornar mais forte. Embora eu a tirei de sua mãe e a joguei na batalha imediatamente, pensando que ela era um sucesso. A voz parecia desapontada. O elfo olhou para o cadáver da garota com desprezo. Seu merda inútil. Você é ainda pior do que os outros fracassos por desperdiçar meu tempo. Como eu pensava, as pessoas que não podem trazer à tona a essência do rei não são diferentes do lixo. Soin já entendia quem era o elfo. Seus olhos heterocromáticos eram uma prova bastante clara. O alvo final da teocracia. Um criminoso deplorável. Era o rei dos elfos. Uma existência contra a qual nem os heróis poderiam vencer, muito menos Soin. Alguém acima até dos inimigos comuns. Não havia chance de vitória. Magia silenciosa, invisibilidade. Soin entrou em pânico, imediatamente ativou o feitiço e se moveu uma curta distância. No entanto, os olhos do rei elfo o seguiram. Mesmo que ele tenha se movido a uma curta distância do local onde lançou invisibilidade, o rei elfo o viu claramente. No momento em que percebeu isso, Soin correu de costas para o rei elfo.
Ele não pode esconder a grama sendo pisoteada por ele, mesmo que ele estivesse usando invisibilidade e silêncio, mas ele não conseguia parar de correr. Ainda assim, o rei elfo não desviou o olhar nem um pouco de Soen. Não parecia que ele estava usando ver invisibilidade para vê-lo perfeitamente. Ele estava vendo através de invisibilidade e silêncio apenas com sua visão extraordinária. Foi por isso que Soen teve que criar alguma distância entre eles. Se o oponente não estivesse usando habilidades anti-furtivas para encontrá-lo, apenas aumentar o espaço entre eles tornaria mais fácil se esconder. Por apenas um momento, ele se arrependeu de não usar Fly para escapar, mas ele não poderia fazê-lo de qualquer maneira por causa de uma das classes que adquiriu. Adeptos de Surshana tinham uma habilidade especial com um número limitado de usos por dia. Essa habilidade permitiu que eles estendessem o tempo efetivo de um feitiço consumindo sua mana. Aproveitando essa habilidade, ele já havia esgotado a maior parte de sua mana para manter seus outros feitiços, portanto, ele não tinha mana suficiente para usar Fly efetivamente. Além disso, seria preciso ser louco para usar Fly, pois isso os tornava indefesos enquanto estivessem ao alcance do rei elfo. Soen ainda não estava tão desesperado. Era mais prático usá-lo depois que ele pudesse se afastar o suficiente e se esconder nas árvores. Ha! Ele ouviu o rei elfo zombar atrás dele. Não tem sentido matar vocês, mas eu passei por todo esse trabalho para vir aqui, então eu poderia fazer isso para aliviar meu tédio. Como um lançador de magia, Soen não era exatamente habilidoso em mover seu corpo. Mesmo assim, como alguém que estava na fronteira do reino dos heróis, ele poderia cruzar grandes distâncias com pouco esforço. Depois que Soen conseguiu se afastar o suficiente, a voz do rei elfo de repente ecoou em seus ouvidos, que foram fortalecidos por orelha de elefante. Vá, mate todos, Bemomoth. A terra tremeu ao redor dele. Ele entendeu que algo enorme havia aparecido sem precisar olhar. Dispersar. Ele gritou, cancelando silêncio, para que sua voz pudesse alcançar seus subordinados. Ele nunca havia gritado tão alto em toda a sua vida. Se o rei elfo fez uma careta com isso, então é ainda melhor. Ele precisava que seus subordinados fizessem o melhor agora, mesmo que isso significasse jogar fora a vida de algumas pessoas como sacrifício. Levar a informação de volta para casa era a única maneira de recompensar as vidas perdidas. Soen, que estava mais próximo do rei elfo, certamente morreria. Então ele voltou. Se ele morresse antes de seus subordinados, isso seria uma coisa boa em si. Ele já tinha visto elementais da terra antes. Eram coisas estranhas de aparência gordinha, menores que humanos e com braços grandes demais para seus corpos. Mas, aquele que estava diante dele não era uma coisa tão fofa. Um corpo disforme feito de pedregulhos e minério, e tão grande quanto as árvores ao seu redor, o suficiente para ser chamado de Senhor Elemental da Terra. Braços grossos e longos com pernas fortes, mas curtas. Talvez parecesse cômico se fosse muito menor, mas seus braços e pernas exibiam um poder que nenhum monstro deveria ser capaz. O rei elfo estava atrás dele, olhando para a luta desesperada de Soen com um sorriso de escárnio. Sua atitude foi absolutamente repugnante. Alguém que tirou vida sem apostar a sua. Despreocupado com coisas como a raiva de Soen, o rei elfo imediatamente fechou a distância entre eles com movimentos graciosos como se estivesse patinando sobre o gelo. O elemental da terra, Bemomoth, ergueu seus 2 braços gigantes no ar. Experimente-me, seu pedaço de merda. Muro de pedra. Um muro de pedra foi erguido entre o rei elfo e ele. No momento seguinte, foi quebrado com um único golpe, com seus pedaços derretendo no ar. Embora houvesse outros fatores, a resistência e a durabilidade de uma parede tendiam a ser proporcionais à força do conjurador. Mesmo assim, não, talvez mostrasse que o elemental convocado pelo rei elfo era tão forte assim. Bemomoth imediatamente ergueu o punho esquerdo. Soen viu o rei elfo parado ali com um sorriso satisfeito do canto de sua visão e entendeu o que ele estava pensando. Ele sabia o que aconteceria. Ele provavelmente estava pensando que Soen morreria no próximo ataque. Ele certamente não estava errado. O punho do Bemomoth alcançará Soen antes que ele possa lançar outro feitiço, e então ele morrerá. Mesmo assim, consegui ganhar algum tempo. Ele desperdiçou o tempo de seu oponente, mesmo que tenha sido apenas alguns momentos, mas isso é o suficiente. Foi mais do que suficiente. Pelo menos uma pessoa sobreviveria para retornar à teocracia por causa disso. É uma derrota para Soen, mas não para a teocracia. No momento seguinte, Soen foi transformado em polpa pelo punho de Bemomoth, com um sorriso no rosto até o fim.